Olá, começamos mais um programa denominado Marcos de Inovação e hoje nós temos como convidado especial o José Roberto Ricken, que é presidente da OCEPAR, Organização das Cooperativas do Estado do Paraná. Ricken, seja bem-vindo. O cooperativismo é um modelo de organização econômica de sucesso. Hoje, somente no Paraná, temos 207 cooperativas constituídas, atuando nos mais diversos ramos e posicionadas entre as melhores e maiores empresas do Paraná. Como o cooperativismo chegou até aqui, ou seja, qual é a receita do seu sucesso? A inovação faz parte desse processo? O cooperativismo, por si só, já é uma inovação, né? Não é o normal do mercado. Normalmente, o mercado que nós estamos é dominado por grandes tradings, né? Então, o cooperativismo surgiu lá no início dos anos 70, final da década de 60, como uma inovação, como uma alternativa que o governo, na época, né, o INDA, a Secretaria da Agricultura, a CARPA, né, hoje Emater, hoje Instituto, encontrou para organizar os produtores, organizar economicamente os produtores para que eles pudessem se desenvolver. Então, eu diria o seguinte, a receita foi um bom planejamento, tá? Uma abertura das pessoas para inovar e apoio. Nós tivemos no início apoio tanto do governo estadual, federal e até de algumas organizações a nível internacional. Então, isso fez com que o cooperativismo iniciasse a sua trajetória de uma forma muito correta. E, tecnicamente, o projeto era viável. Então, é o que nós temos hoje, também é o reflexo do início do cooperativismo. Ricken, à frente dessas 217 cooperativas, que congregam mais de 2,5 milhões de cooperados, está a OCEPAR, na representação institucional, o SESCOP Paraná, no monitoramento e apoio à formação, e a FECOPAR, na representação sindical. Em abril desse ano, o sistema OCEPAR completou 50 anos de história. Quais eram os objetivos principais que justificaram a fundação da OCEPAR e por que a constituição dessas organizações foi vista como uma ação inovadora? As entidades, e daí eu acho que o INCRA, que na época chamava INDA, né, que era responsável a nível nacional pela organização dos produtores. Aqui no Paraná, nós tínhamos o DAC, que era um departamento de assistência ao cooperativismo, que era um órgão da Secretaria da Agricultura do Paraná. Na época também tinha o CETRIM, que estava iniciando um programa importante de autossuficiência do trigo, né? Então, essas entidades, elas buscaram várias alternativas e buscaram, inclusive fora do Brasil, um modelo de organização, né? Nós tivemos, na época, também uma fundação, Friedrich Naumann, da Alemanha, que se propôs a apoiar. O cooperativismo, lá no início da década de 70, era desorganizado. Tinha algumas cooperativas que funcionavam bem, né, que eram as cooperativas ligadas aí à imigração alemã e holandesa e menonita, que é a agrária, né, em Guarapuava, a Batavo, na época, né, que hoje existe ainda como Frisia, ela tem, aí ela já tem um século de existência. A Vitimarsum, né, que aqui de Palmeiras ainda existe. Então, essas cooperativas elas estavam desamparadas. Também havia um movimento importante do café. O café era muito, muito importante para a economia do Paraná.
E o próprio IBC apoiou a criação de 33 cooperativas no norte do Paraná para organizar a cultura do café, a comercialização principalmente. E no oeste e sudoeste estavam começando as primeiras cooperativas da migração, gente que veio de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Tá? Então havia um início, só que não estava organizado. Então essas entidades procuraram organizar e foram criados os PICs, né, que eram os programas integrados de cooperativismo, no oeste, no norte e aqui no sul, porque eram três realidades distintas, né? E daí, dentro desse planejamento, é que surgiu a OCEPAR. Em abril de 71, surgiu a OCEPAR exatamente para coordenar, para que as próprias cooperativas pudessem coordenar um trabalho de apoio ao seu desenvolvimento. Então, o primeiro presidente foi o seu Gundolf van Cuyk, né, que na época participava da cooperativa Cotia, também, que já existia aqui no Paraná, né, a Cotia Sul, a Cotia Norte, né, que hoje no Norte é a cooperativa integrada, que sucedeu. Então, foi organizada essa entidade própria das cooperativas. E as próprias cooperativas criaram junto uma associação de orientação ao desenvolvimento das cooperativas, que chamou na época a SOCEP, e ela sim buscou um apoio a nível internacional, né, na Alemanha, de uma fundação que cuidava do cooperativismo. Então eu diria assim, a OCEPAR iniciou a sua vida, teve origem com um planejamento para o cooperativismo. E as cooperativas assumiram isso. E foi crescendo. E hoje o sistema OCEPAR congrega essas 217 cooperativas de 7 ramos de atividades. E a nossa principal função é organizar essas cooperativas, ter um bom planejamento para que ela continue a se desenvolver, né? Então, hoje, o cooperativismo já ultrapassou 100 bilhões de movimento econômico por ano. Nós fechamos o ano de 2020 com 117, quase 117 bilhões de faturamento. Então, hoje sim, o cooperativismo é reconhecido. Nós movimentamos o equivalente a 60% da safra do Paraná. Então, não daria para imaginar fazer uma safra no Paraná sem contar com a estrutura das cooperativas. Não daria para plantar, nem cultivar, nem colher, nem armazenar e nem movimentar uma safra sem a estrutura das cooperativas. Então, foi assim, de uma forma muito, muito resumida, foi assim o início, e isso teve uma influência muito importante no desenvolvimento do cooperativismo aqui no Paraná. A OCEPAR, em abril de 71, como você disse, para, digamos, coordenar e modernizar o processo, adaptando às necessidades da época, ao longo do tempo, a OCEPAR tem dado uma direção e objetivos concretos para a expansão do cooperativismo. Em relação à inovação, Ricken, você pode citar alguns exemplos de ações que foram realizadas e que contribuíram para o desenvolvimento do setor? Vários projetos foram inovadores, muitos, né? Mas eu destaco alguns. Então, no início, com a SOCEP, se buscou um trabalho de orientação para que as cooperativas tivessem a sua autogestão, não precisasse depender de ninguém. Esse era o princípio que essa fundação que apoiava a OCEPAR tinha, porque na Alemanha é dessa forma que as cooperativas já funcionavam na época, né? Então, a primeira
o primeiro fato positivo que eu diria que foi inovador foi exatamente isso. Olha, vocês têm que tomar conta do desenvolvimento de vocês. Isso deu para as cooperativas uma responsabilidade muito importante. Isso deu origem, na sequência, no início dos anos 80, mais ou menos 10 anos depois do início da OCEPAR, um programa de autofiscalização. Isso quer dizer o seguinte: na época, para você criar uma cooperativa, você tinha que ter uma autorização do governo, uma autorização do INCRA. E o INCRA era responsável pela fiscalização das cooperativas. É óbvio que o INCRA não tinha nem a especialidade nisso e nem tempo para fazer isso. Então, o Paraná, de uma forma inovadora, foi o único estado que fez esse projeto, assinou com o INCRA a responsabilidade para que a OCEPAR fizesse, via a SOCEP, né, que era essa associação, realizasse esse trabalho que o INCRA pretendia realizar. E isso deu muito certo no Paraná. Tá? E isso deu a origem, depois, no final dos anos 80, início dos anos 90, a um programa de autogestão, onde as cooperativas reunidas em assembleia decidiram bancar financeiramente esse programa que existe até hoje. E entre as ações que esse programa previa, eram 7 projetos, né? E eu tive a satisfação de ajudar escrever esse projeto e fui o coordenador desse programa a nível do estado do Paraná. Né? Então, o que nós fizemos? Primeiro, nós buscamos uma orientação adequada. Então, primeiro, qualidade na origem. Só poderia se registrar na OCEPAR a cooperativa que comprovasse 5 questões. Primeiro, que ela fosse necessária. Então, não vamos criar algo que não é necessário. Ela não vai ter vida longa. Segundo, tinha que se demonstrar o interesse dos associados. Então, é o seguinte, se uma empresa não tem o interesse do sócio, ela também não tem sucesso, ela não vai prosperar. A terceira condição, ela tem que ser viável economicamente. Tá? Então, isso gerou um programa de monitoramento, desde a origem. Então, nós fizemos um programa de monitoramento, que era o autocontrole, com mais de 40 índices de avaliação mensal. Tá? E isso deu credibilidade para o sistema. Uma outra condição fundamental era a questão jurídica. A condição era que estivesse absolutamente adaptada à Lei 5764, que é a Lei das Sociedades Cooperativas, que começou lá em dezembro de 71 e existe até hoje. Tá? E o quinto propósito era cuidar da gestão. E esse foi um aspecto inovador. Tá? Então, olha, não basta você ser viável, você ser tecnicamente bem constituída, estar dentro da lei, se não tiver uma gestão profissional. Então, ali entrou o treinamento, a capacitação, o preparo. E, olha, hoje, Marcos, para você ter uma ideia, nós realizamos, mesmo com a pandemia, mais de 9.000 eventos por ano de capacitação para esses 7 ramos de cooperativas. Tá? Então, olha, é algo realmente inovador em todo o país. Com o tempo, com as informações que nós tivemos, foram montados programas de desenvolvimento do cooperativismo, baseado nessas informações que foram levantadas aqui no Paraná. Tá? E o Brasil todo hoje tem um sistema via OCB
muito semelhante ao que nós iniciamos lá nos anos 70. Tá? Então, em resumo, eu diria o seguinte: o segredo foi a profissionalização. Se não fosse profissional desde o início, com regras muito claras, provavelmente a politicagem teria avançado no cooperativismo e nós não seríamos o que nós somos hoje. Tá? Teria perdido o controle, iria para um paternalismo, provavelmente, e não seria essa visão que nós temos hoje de desenvolvimento econômico. Então, para resumir, hoje a grande missão da cooperativa é organizar economicamente os cooperados para que eles tenham oportunidade e as oportunidades gerem renda. E tendo renda, ele vai conquistar a sua condição social melhor e não precisa depender de ninguém. Então, essa autonomia e essa responsabilidade somada que foram a grande inovação do sistema. E existe hoje isso existe até hoje esse sistema. Eu quero lembrar a constituição do Sistema Meteorológico do Paraná, o CIMEPAR, que eu fiz junto com o Norberto Ortigara. Na época ele era diretor do ODERAL, e nós constituímos o CIMEPAR, que deu um grande avanço para a agricultura do Paraná. Ricken, o planejamento estratégico ganhou força nos últimos anos. Os planos Paraná cooperativos se sucederam com êxito. O que explica isso? Só um parêntese em relação ao CIMEPAR. O Norberto é um profundo conhecedor do nosso sistema cooperativo, tem nos apoiado muito em todos os momentos, né? E a gente tem um reconhecimento muito grande ao trabalho que ele fez aqui no Paraná. Olha, em relação aos planejamentos, eles se sucederam. Isso que eu coloquei anteriormente foi no início, né? Lá nos anos 90, nós tivemos dificuldades também. Em 95 foi criado o Plano Real, né, que, no governo do Fernando Henrique Cardoso. E ali nós tivemos um desencontro entre a receita que os produtores conseguiam com a atividade e a correção das dívidas. Tá? Então, praticamente, a agropecuária ela estaria sendo liquidada se não houvesse um trabalho de recomposição. E aqui no Paraná, nós adotamos um sistema inovador. Em vez de ficar lutando para diminuir a dívida, o perdão de dívida, que muita gente tinha um discurso muito fácil nessa direção, aqui nós estabelecemos, buscamos, com as informações que a gente tinha das cooperativas, um plano de recomposição, tá? Onde era previsto você cumprir com os compromissos já assumidos e o governo daria condições para investimento dessas cooperativas. Tá? Então, na época, nós fizemos o Recop e, junto com o Recop, nós criamos um S do cooperativismo, aproveitando os recursos que a gente já pagava para o Sistema S e criamos o Sescop, com a missão de continuar a profissionalização. Ali deu uma base e ali surgiu o planejamento, tá? Com mais intensidade e que nós chamamos até hoje um Plano Paraná Cooperativo. Tá? Então, nós tínhamos um planejamento a cada 5 anos. A cada 5 anos, nós reuníamos as cooperativas e refazíamos o planejamento geral, tá? Com as metas, com os objetivos, aonde a gente queria chegar. E de 2000 para cá, isso ficou mais acentuado, né? Então, por exemplo, nós fizemos o Plano Paraná Cooperativo 2000, o 2005, o 2010, o 2015. Em 2015, nós inovamos novamente. Em vez de fazer um planejamento para mais 5 anos, as cooperativas, os presidentes, decidiram que nós deveríamos fixar uma meta.
Então, na época, em 2015, as cooperativas faturavam por ano o equivalente a 50 bilhões. E nós criamos um plano que foi chamado de PRC 100. O que é o PRC 100? Era sair de 50 para 100 bilhões. Tá? E isso foi considerado, na época, assim, algo inusitado. Né? Poxa, como que nós vamos dobrar? Isso vai demorar uns 50 anos. Em 6 anos, nós realizamos esse planejamento. E esse ano, apesar da pandemia, nós fechamos com 115,7 bilhões. Hoje já ultrapassa 117 bilhões. Tá? Então, é um outro momento que foi fundamental e foi inovador. Porque se não houvesse isso, nós não seríamos nada do que nós somos hoje. Ou seríamos muito menores do que nós somos hoje. Então, olha, o Plano Paraná Cooperativo é uma realidade. Agora, em julho do ano passado, nós lançamos a ideia de um novo planejamento, que nós estamos concluindo agora em julho, tá? Agora no próximo mês de julho, que é o PRC 200. Então, sair de 100 para 200. E isso está delineado, isso está já calculado. Tá? Então, provavelmente, nós temos 3 alternativas. Se nós mantivermos a mesma tendência, em 2026 nós podemos chegar a 200 bilhões. Se a situação for mais difícil, a pandemia se estender, nós tivermos algum problema de mercado, no mínimo em 2029 nós chegamos. Então, nessa década, nós devemos alcançar os 200 bilhões. E daí nós vamos, ano a ano, revisando as metas e seguindo em frente. Então, o grande segredo, eu repito, como eu falei no início, é o planejamento. E isso tem que, a inovação tem que estar dentro do planejamento, tem que estar inserida, porque daí ela acontece. O telespectador, a essa altura, já viu o elevado preparo do presidente da OCEPAR. Ricken, uma ação importante do sistema OCEPAR em relação à inovação é o Programa de Inovação para o Cooperativismo Paranaense. Ação que, ao meu ver, reforça o papel de indutor do sistema OCEPAR no crescimento das cooperativas do Paraná. É isso mesmo, Ricken? Sim, nós acreditamos nisso, né? Porque as empresas, elas somente são reconhecidas, e daí isso inclui as cooperativas, pelo público, de uma forma geral, quando elas produzirem algo original e que tenha valor. Isso, para nós, é inovação, né? Então, é preciso inovar. Para inovar, você precisa de 2 condições. Primeiro, informação. Sem informação, você nem sabe o que fazer. E o segundo é criatividade. E isso é a base do planejamento. Tá? Se você tiver essas 2 condições, informação de qualidade e criatividade, permite que as ideias surjam. Tá? E isso desperta para o novo. E isso é inovação. Esse despertar para o novo que é o significado da palavra inovação. Nós tivemos aí um evento importante, um encontro estadual, com o Nissan Guanais, né? E ele disse uma frase que eu lembro até hoje, né? O mundo não poupará ninguém que ficar parado e que não inovar, né? Então, nós temos que ser capazes de perceber a transformação em curso, aceitar aquilo que é impossível de mudar e transformar aquilo que está ao nosso alcance. Tá? Caso contrário, você não tem sucesso. Né? Então, como que nós começamos o programa? Dentro dessa premissa. A primeira
a atividade a ser feita foi exatamente a sensibilização. Tá? Então, sensibilizar as cooperativas de que tinham que se antecipar aos fatos. Não esperar que alguém venha resolver. Tá? A gente tem que tomar frente. As coisas mudam muito rapidamente. Tudo muda. Imagina agora com essa pandemia. Se nós tivermos uma posição passiva, nós não vamos existir depois da pandemia. Então, inovar é nesses momentos que a criatividade tem que superar as dificuldades. Tá? Então, nós queremos que o sistema OCEPAR continue, a exemplo do que ele foi desde o início, trabalhando numa visão inovadora. Tá? Por quê? Porque o cooperativismo não pode deixar ninguém para trás. Nós temos que resgatar e caminhar juntos. E a OCEPAR tem essa missão, e nós vamos sim seguir nessa direção. Ricken, para fazer um trabalho bem feito, é preciso, primeiramente, fazer o dever de casa. O que o sistema OCEPAR está fazendo para a cultura da inovação, para o seu público interno, ou seja, para os seus funcionários? Primeiro nós criamos, desenvolvemos junto com as cooperativas um programa de inovação. Aquilo que eu falei, nós sensibilizamos, o pessoal se convenceu, aprovou, tá? Nós estabelecemos aí algumas parcerias, para fazer o treinamento. Então, fomos no MIT, nos Estados Unidos, participar de eventos de inovação, buscamos nas universidades aqui do Paraná, na PUC, no ISAI, na FAI, nos parceiros que nós temos na área de capacitação, para que a gente tivesse conhecimento adequado do que é a inovação e dos métodos que levam à inovação. Tá? Bom, nós fizemos isso já deu resultado, alguns resultados concretos. Eu cito, por exemplo, uma ação com a FIEP. A FIEP tem um programa de inovação bem estruturado. Hoje nós somos parceiros da FIEP em várias unidades. Nós, no oeste do Paraná, na estrutura que tem lá em Toledo, nós estamos trabalhando em conjunto. Ali a FIEP investiu em grandes laboratórios de inovação. Nós somos parceiros e a gente está começando a resolver várias questões que nós tínhamos aí, técnicas, através da inovação. Então, olha, para resumir também, para não me alongar muito, hoje a gente tem uma visão muito clara do que é necessário fazer e nós estamos seguindo nesse planejamento. Então, é bem concreto, nós estamos no segundo ano. No primeiro ano, nós tivemos 70 cooperativas que aderiram à primeira fase do programa de inovação. Depois veio a pandemia, a gente teve alguma dificuldade, mas nós criamos uma segunda turma, agora de forma virtual, com mais de 500 inscritos, 71 cooperativas. Já realizamos, apesar das dificuldades, 17 turmas. Então, olha, Marcos, eu posso lhe garantir, hoje o programa de inovação é um dos principais programas do sistema OCEPAR e das cooperativas do Paraná, porque nós entendemos que se nós aprendermos a inovar, nós vamos ter futuro, e vamos nessa direção. Vamos falar um pouco agora do Covid-19. Que avaliação é feita da atuação do cooperativismo nesse momento de pandemia? Houve alguma inovação nesse momento tão difícil pelo que o país passa?
Ó, ninguém esperava nada disso, né? Não estava escrito em nenhum planejamento. Eu nunca imaginava, e a nossa geração, Marcos, não teve a oportunidade de ter uma pandemia, né? Assim como não teve guerra na nossa geração, nós participando disso. Então, olha, primeiro, foi inusitado. No primeiro momento, muitas pessoas se desesperaram. O que nós planejamos? Via de regra, todos os 7 ramos de atividades do cooperativismo do Paraná atuam em atividades essenciais. Então, vamos ver. A produção de alimento. Imagina se nós parássemos de produzir alimento. Além da pessoa estar doente, ela estaria com fome, porque não teria um abastecimento de alimentos. Então, nós chegamos à conclusão que nós tínhamos uma missão importante, que era garantir o abastecimento, ou pelo menos contribuir decisivamente para que as pessoas tivessem o seu abastecimento normalizado. Segundo ramo de atividade, saúde. O sistema Unimed hoje é um sistema exemplar de cooperativismo que serve como referência a nível internacional. Imagina se eles parassem, nós não teríamos assistência, né, para mais de 2.300.000 paranaenses. O crédito. Se faltar o crédito, tem produção? Não tem. Então não dá para parar o crédito também. O transporte. Lembra dos 12 dias de paralisação do transporte há 2 anos? Foi um caos. Imagina 1 ano e meio. Outra área, produção de energia, distribuição de energia. Não dá para parar, não tem condições. As cooperativas de consumo também, que não são muitas no Paraná, também não podem parar. As cooperativas de trabalho também não. Então, a primeira providência, nós vamos ter que achar um jeito de continuar trabalhando. Tá? Não tem como parar. Não nos cabe ou não nos é permitido parar. E daí nós inovamos. Então, vamos cuidar das pessoas que têm que trabalhar. Tá? E no início foi difícil, porque, olha, tinha legislação municipal, estadual, federal, de todas as formas para que tudo parasse. E era necessário. Tá? Então, o que nós não podemos parar? O que nós vamos fazer? Vamos montar sistemas seguros para continuar trabalhando. E nós não paramos, não tivemos essa opção. Tá? Então, olha, na pandemia foi assim muito difícil para nós, mas foi a época que nós mais avançamos, porque uma conjugação de fatores, primeiro uma safra muito boa, uma demanda internacional muito grande por alimentos. Imagina um país que não é produtor de alimento numa pandemia, o que ele fez? O medo de ter um desabastecimento mundial, ele se estocou. Então, a demanda aumentou. Com a demanda aumentando, os preços crescem, os preços aumentam, né? E o dólar aquecido, então, nós tivemos condições de mercado muito favoráveis a nível internacional, que nos permitiu avançar tanto no mercado interno quanto... Então, eu diria assim, para resumir, nós tivemos que correr muito risco, mas de forma organizada nós mantivemos nossas atividades e contribuímos efetivamente para garantir o abastecimento. E a população percebeu isso, reconheceu essa ação. Tá? E eu acho que nós tivemos aí uma manifestação, muitas vezes, uma manifestação da sociedade em relação à importância do cooperativismo aqui no Paraná, no Brasil também. Então, foi duro, mas nós vencemos essa dificuldade. Ainda não é fácil, né? Porque, por exemplo, uma agroindústria. Não há uma contaminação dentro da agroindústria, porque essas medidas de proteção, elas já são naturais. Você tem que usar máscara, você tem que usar todos os cuidados para que o produto não seja contaminado. Isso facilitou. Então, muitas vezes as pessoas se contaminavam fora
Daí nós tínhamos que ter um controle na entrada para evitar que as pessoas contaminadas pudessem contaminar o ambiente interno. E, enfim, ó, a pandemia é cruel, ela é desumana, está longe ainda para nós estarmos livres disso, mas nós tivemos, assim, inovamos para que a gente pudesse dar continuidade e isso trouxe benefício para toda a sociedade. Muito bem, vamos à última pergunta. Ricken, considerando as inovações tecnológicas e a velocidade na informação cada vez mais dinâmica, como projetar a OCEPAR do futuro? Olha, nós vamos nos manter na profissionalização, tá? Então, no bom planejamento, tendo uma estrutura adequada para atender as cooperativas. Então, o sistema OCEPAR é mantido única e exclusivamente pelas cooperativas. E nós vamos fazer aquilo que as cooperativas necessitarem. Então, é algo assim muito prático, né? E a nossa grande, grande responsabilidade é nos antecipar aos fatos, planejar, inovar para que haja um futuro. Se nós não fizermos isso, se nós não tivermos aí um PRC 200 agora e na sequência outros planejamentos, nós não vamos atingir o nosso objetivo, que é dar condições de organização para que as cooperativas possam se desenvolver, tá? E daí o resultado disso, Marcos, que é importante, o lucro ou a sobra, a receita líquida da cooperativa, ela não vai para outra região, né? Ela não vai remunerar um investidor em outro país. Ela fica na origem. E isso gera desenvolvimento. É uma corrente favorável. Então, você vai gerando novas oportunidades. E isso faz diferença. Posso garantir para vocês, onde tem uma estrutura de cooperativa bem organizado, as pessoas têm mais oportunidades e maior renda. Em várias regiões do Paraná, nós temos que buscar gente a 60, 70 quilômetros para trabalhar nas estruturas das cooperativas, tá? Porque a nível local não tem gente suficiente. E em mais de 160 municípios, a maior empresa já é a unidade da cooperativa, tá? Então, vendo dessa forma, eu acho que nós temos futuro, tá? Basta a gente ser profissional e quem ganha são as pessoas que integram esse movimento e trabalham em prol do seu próprio desenvolvimento. Então, o futuro é promissor, basta a gente ser profissional e seguir em frente. É isso a nossa visão. Eu agradeço ao José Roberto Ricken pela entrevista espetacular. Ele é presidente da Organização dos Cooperativas do Estado do Paraná, a OCEPAR, e eu deixo agora a palavra, Ricken, para suas considerações finais. Acho que a cooperação induz o crescimento, induz oportunidades, né? Então, eu acho que as pessoas têm que conhecer melhor o que é o cooperativismo, a forma como é organizada e participar. Qualquer pessoa, qualquer paranaense pode sim, hoje, se integrar a uma cooperativa. Se você é agricultor, você tem oportunidade. Se você está no meio urbano, você tem oportunidade, por exemplo, do crédito, né? Então, hoje tem sistemas muito importantes de sistema financeiro à disposição da população. Então, vamos nos integrar, vamos cooperar, porque só competir não vai levar muita coisa. Cooperando, a gente cresce junto e nós vamos nos desenvolver. Pela entrevista. Obrigado também pela oportunidade.